Sábado, dia 12 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Estamos de volta aqui para conversar sobre alguma coisa. Eu diria a vocês o seguinte: existe assunto diferente no Brasil, a não ser Donald Trump, Bolsonaro e o Inácio? Parece que não. Tudo realmente está focado em um mesmo problema com vários tentáculos. Mas o que está por trás, evidentemente, são as manobras que a esquerda faz para tentar se livrar desse abacaxi que eles mesmos trataram de plantar. Agora vão ter que descascar. Ou vão ter que engolir com casca e tudo, hein? Olha só. O que nós estamos vendo hoje, depois aí dessa semana bombástica, é que o PT e seus partidos satélites criaram a ideia de reverter o jogo. Jogar a culpa de tudo que está acontecendo em Jair Bolsonaro, em Eduardo Bolsonaro e agora também Tarcísio de Freitas, que virou alvo principal, principalmente do PT, e com o marido da Glaze, né? O cara é tão importante que ele é mais conhecido como o marido da Glaze do que Lindenberg Farias. Por quê? Porque eles precisam tirar das costas o peso da responsabilidade daquilo que causaram. É um ledo engano dizer que Donald Trump pensou somente em livrar a barra de Bolsonaro por aplicar as tarifas de 50% contra o Brasil. Assim como também não é só por conta de balanço comercial. Donald Trump aproveitou sim o momento para unir o útil e o agradável. Porque sabe que nessa taxação de 50% a situação no Brasil fica deficitária. O Brasil fica vulnerável. E prova disto, que os países do BRICS não se atrevem a entrar no jogo. A China fez um comentário dizendo que o Donald Trump está coagindo o Brasil, mas não passou de um comentário. Ficou por isso mesmo. A Índia não quer nem saber se faz parte do BRICS ou não, porque está tratando de fechar um acordo comercial unilateral com os Estados Unidos. A Índia, que dos países que compõem o BRICS, é o que mais está crescendo, proporcionalmente ao tamanho que tem. Ora, o Putin está quietinho, porque a situação dele é tensa. Ele andou pisando na bola. O Donald Trump tentou fechar acordo de paz lá no leste europeu e o Putin andou pisando na bola, e agora o Trump já anunciou que vai enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia através da OTAN. Ou seja, então o Vladimir Putin está tocando pianinho nesse momento. E aí os outros países que fazem parte do BRICS não se conta. E aqui no Mercosul, o Inácio sabe que o Javier Milei também está fechando um acordo unilateral com os Estados Unidos. O que vai deixar o Brasil isolado aqui na América do Sul. Por quê? Contar com Venezuela ou não diz muita coisa. Porque a única riqueza da Venezuela é o petróleo. E assim mesmo, depende muito da Rússia para poder extrair seu petróleo. E, economicamente falando, nem cheira nem fede. Ou nem fede nem cheira, tanto faz. E aí fica o Inácio ali no meio, tentando ser o bandoleiro, né? Aquele que vai desafiar o mocinho. Chega com aquela panca de 7 homens e um destino, né? Como se fosse ali causar. E, na verdade, todo mundo sabe que não passa de um filme pastelão, que é simplesmente uma comédia, e não bang bang a italiana. Não é isso? Mas a imprensa, então, entra para fazer o servicinho. Porque o Tarcísio pediu para o Supremo deixar o Bolsonaro viajar para conversar com o Trump para tentar reverter o problema, como se o problema fosse causado por ele, Jair Bolsonaro. Mentira escancarada, que o próprio Tarcísio desmentiu e eu vou falar daqui a pouco. Ficam aí, tentando mostrar que o Tarcísio, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro principalmente,
trataram de fazer o Donald Trump ferrar os brasileiros. Não, não. Quem tratou de ferrar os brasileiros foram as palavras malditas, mal faladas do senhor Inácio durante a cúpula do BRICS. Porque vê se o Trump ficou nervoso e aplicou alguma tarifa especial para a China, para a Índia, né? Para a Rússia, para a Venezuela, porque ninguém abriu a boca. Foi só o Inácio que falou contra os Estados Unidos. E agora, claro, vai ter que arcar com esse abacaxi. Ele sabe que os empresários estão furiosos. Alguns estão dando apoio a ele, achando que o Trump exagerou na dose, que deveria ter vindo aí com uma dose mais homeopática, né? Outros não, outros sabem que foi o Inácio que procurou a encrenca. O agro, que é o setor mais prejudicado nessa história, que é quem carrega praticamente a economia do Brasil nas costas, está se sentindo prejudicado com justa razão e está sendo influenciada a acreditar que a culpa é, sim, do Donald Trump e não do Inácio. Mas quem tem lembrança, quem tem memória, há de lembrar que desde o primeiro dia do atual desgoverno, o Inácio atacou o nosso agronegócio. O Inácio atacou, chamou o nosso agronegócio de especuladores, de um agronegócio neonazi, né? Falou tudo isso. Mas como uns têm memória muito curta, então acham que o Inácio é inocente na parada. A maioria sabe que não. A maioria sabe que é esse governo que plantou para colher agora. Então, tudo gera consequência. Isto gera uma crise diplomática, inclusive global. Porque o Trump contra-ataca. O que o Brasil vem fazendo ultimamente, vendendo mais do que comprar dos Estados Unidos. E o Inácio se perde nessa luta sem glória. Mas quem paga o preço somos nós, né? De qualquer forma, o mundo entrou aí oficialmente em um estado de alerta comercial, isso é fato. E sempre quando eu toco nesse assunto, eu procuro lembrar a todos os amigos que nós temos que nos precaver. Eu não sou economista, estou longe disso, muito pelo contrário, eu somente sou um fuçador de internet procurando informações. E as informações dizem que nós temos que nos precaver, temos que nos preparar e nos preocupar. Como? Deixando de gastar dinheiro com bobagens. Hoje tem o show do fulano, vou assistir o show, vou pagar ali 500 pau, 600 pau no ingresso. Vou jantar fora toda semana aí com o pessoal. Cada vez que sai com o pessoal para comer é R$1.000, R$1.500 que deixa na mesa. Hoje um casal vai comer uma pizza na pizzaria, é 200 paus que fica na mesa. De 200. Tô sendo ingênuo, né? Tem o suco, tem o chopp, tem o cafezinho e tal. É quase 300 pau que vai pro vinagre. Essas coisas, por mais que machuquem, precisam ser deixadas de lado, em prol de uma segurança. Estou pensando em trocar de carro agora. Não, espere. Tenha calma. Quem sabe você se livre de uma bomba maior aí pela frente. Vou viajar para a Europa. Ok, pensa 2 vezes. Evidentemente que quem tem posses, quem tem dinheiro sobrando, não vai se preocupar tanto com isso. Mas eu estou falando sobre a grande maioria da população brasileira, que na maioria das vezes viajam de ônibus. A maioria das vezes não tem carro. Na maioria das vezes não se atreve a comer fora. Porque temos que ter cautela, porque quem tem dinheiro sabe como é duro conquistá-lo. Quem não tem sabe como é duro adquiri-lo. Então todo cuidado é pouco. Porque nós pensamos que somos donos do nosso destino. Sim, perante a Deus, nós somos donos dos nossos destinos. Mas como população de um país governado por alguém como esse que aí está, nosso destino está nas mãos dele. Uma canetada errada
Nós é que vamos para o buraco. Então é melhor nos garantir primeiro. Isto é um conselho. Conselho não, porque conselho, né, se fosse bom a gente vendia. Mas é uma dica para quem acha que tudo não passa de probleminhas momentâneos. Não, esse problema pode arrastar o Brasil por décadas em um buraco difícil de sair. Se antes dessas tarifas já era difícil para o Brasil, como dizia o nosso presidente Jair Bolsonaro, quando afirmava não deixe esse governo voltar, ele cansou de avisar. Imagine agora diante de uma situação desta, que a gente não sabe se vai durar 1 mês, 1 ano, 10 anos. De qualquer forma, cautela é bom. Caldo de galinha é bom e cautela também, né? Fato é que Donald Trump, em mais uma jogada que sacudiu esse tabuleiro geopolítico, anunciou essas tarifas contra vários países, inclusive agora com produtos da União Europeia, do México, assim como foi com o Brasil. O anúncio saiu hoje. Tarifas de 30% a 50% contra a União Europeia. Olha só. E Donald Trump deixou claro, chega de desvantagem, é hora de proteger o trabalhador americano. Ele está no direito dele. Ele é presidente dos Estados Unidos. Ele tem cacife para isto. O governo americano tem cacife para aguentar o tranco de quem quiser rebater com reciprocidade. Então, se ele tem esse poder, ele está usando. Porque, em primeiro lugar, vem o povo americano, que é para quem ele tem que dar resposta. E ontem uma pessoa até me fez um comentário dizendo, nós é que vamos pagar o preço, acho que o Donald Trump exagerou, tal. Eu sei que a pessoa falou pensando na condição dela. Porque se a gente pensar na condição geral do Brasil, eu acho que vocês entendem, assim como eu também entendo, que para resolver certas situações, para se resolver uma doença, é preciso um remédio amargo. Para nós sairmos dessa situação, é necessário uma situação difícil e dura como esta. É o único jeito de fazer esse governo que aí está retroceder, repensar esses caminhos, coisas que eu duvido que vai fazer. Porque esse presidente que aí está, ele é vingativo. Ele já deixou claro quando assumiu o governo em 2023, que eu vou me vingar. Deixou claro. Então, não adianta querer imaginar que dá para sair dessa situação com a vida tranquila, correndo leve, solta, não. Então o Donald Trump está no direito dele de agir dessa forma. Fato é que o principal para os Estados Unidos e para o governo americano é equilibrar a balança comercial, que está sim distorcida por conta de acordos frouxos feitos por Joe Biden. Agora, enquanto o Trump age com firmeza, o governo brasileiro age com retóricas vazias, narrativas, improvisos diplomáticos e um claro sinal de desespero político, porque até agora o Palácio do Planalto não sabe como agir. Por isso Donald Trump esticou a corda. Ele usou a rede social Truth Social para publicar as cartas enviadas aos governos do México, da União Europeia, assim como a que enviou para o Brasil. O tom foi direto. Ou ajustam os desequilíbrios comerciais, ou pagarão caro pelo acesso ao mercado americano. Lá na Europa, o Macron já se pronunciou, né? Mas com estratégia. O Emmanuel Macron reagiu de forma dura, porém assim, cautelosa. A Europa não se ajoelhará. Claro, todo líder tem que falar grosso assim, mesmo com a perna bamba tremendo. Ele tem que fazer parecer que é durão. A Europa não se ajoelhará. Ao lado dele, a tal da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, né? Ou seja, eles articulam aí uma resposta coordenada com foco em contramedidas legais e diplomáticas. Agora, quer dizer, a von der Leyen não é a presidente da comissão, né? É presidente da Comissão Europeia, porque o Parlamento Europeu
é chamado de Comissão Europeia também. Então, ele é presidente da Assembleia, digamos assim, Europeia, né? Mas, no Brasil aí a tentativa de mostrar força é fazer com que o presidente Inácio se mostre também forte. Por isso ele declarou que protegerá o povo e as empresas brasileiras. Porém, o que ele está entregando na prática é mais um discurso genérico, sem plano. Ele está gritando, está berrando, mas não mostra como vai fazer, de que jeito vai fazer. Não mostra um caminho, muito menos não mostra diplomacia para resolver a questão. Só fica aí dizendo que vai agir, tal, né, sem articulação nenhuma. A indústria está em pânico. O agronegócio revoltado. E os investidores em silêncio e planejando picar a mula. Agora, diferentemente do Planalto, então o que aconteceu? O governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se mexeu e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro buscando encontrar uma solução. E a solução foi conversar com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, que está representando aqui os Estados Unidos na embaixada em Brasília. Embaixada que não tem um embaixador até hoje, né? Mas conversaram com ele para justamente negociar diretamente São Paulo com os Estados Unidos, ignorando o governo federal. Com firmeza e pragmatismo, Tarcísio traçou planos reais para proteger as exportações de São Paulo. Porque São Paulo é o maior exportador brasileiro para os Estados Unidos, deixando o agronegócio de fora. Então, o que ele fez? Vamos sentar, vamos conversar e encontrar um jeito de não prejudicar o estado de São Paulo, maior fornecedor de suco de laranja para os Estados Unidos. Ele assumiu o papel de estadista que o Planalto abandonou. Ele simplesmente ocupou o lugar. Mas a reação da esquerda foi imediata e previsível. Após a movimentação do governador de São Paulo, o PT começou uma avalanche de denúncias fabricadas. Já acionaram o Supremo Tribunal para investigar o Tarcísio de Freitas por obstrução de justiça. Vejam só que absurdo. Alegando que o governador teria tentado interceder por Jair Bolsonaro ao conversar com ministros do Supremo Tribunal. Ora, se o Tarcísio foi conversar com algum ministro do Supremo, então ele não cometeu crime nenhum, ele foi conversar. Pedir para o Bolsonaro poder viajar e conversar diretamente com o Trump. Coisa que, evidentemente, o Tarcísio de Freitas já negou que tenha acontecido. Ele não conversou com ministro nenhum. Aliás, a imprensa soltou essa nota e não mostrou prova alguma de que isso tenha acontecido. E o Tarcísio foi enfático. Não conversei nada sobre Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal. Ainda assim, a máquina petista seguiu moendo. E aquele senador marido da Gleisi protocolou novo pedido, citando o risco de fuga do presidente e pedindo para que ele seja preso, exigindo também investigação contra Tarcísio de Freitas. O recado é claro: quem ousar liderar fora do eixo Inácio STF será perseguido. Para completar a tragédia, advogados e tributaristas alertam que o Inácio cogita respostas perigosas. Tributação sobre as gigantes como Amazon, Google e Apple, além de quebra de patentes internacionais. Isso é gravíssimo, isso é roubo. Quebrar patentes é roubo. Medida que afugentaria certamente os poucos investidores que ainda se arriscam a apostar no Brasil. Em resumo, o Inácio ameaça responder ao tarifaço com um suicídio econômico. Para seus críticos, Donald Trump é impulsivo, mas para seus aliados, ele apenas fez o que líderes fortes fazem: proteger o interesse nacional americano. O tarifaço é parte de uma estratégia maior: desincentivar o fortalecimento do BRICS,
pressionar economias populistas e mostrar que os Estados Unidos estão de volta ao comando global. Vocês se lembram que antes de Donald Trump assumir, os Estados Unidos já estavam sendo tratados como um país de segunda. Os Estados Unidos perdeu a força que tinha. Claro, com um presidente suicida também, como era Joe Biden, com um presidente, fora da sua capacidade mental, digamos assim, claro que os Estados Unidos ficou fraco. E foi justamente por isso que o Putin aproveitou a oportunidade e invadiu a Ucrânia. Se fosse Donald Trump o presidente, a Rússia não teria se atrevido. Mas enquanto isso, o Brasil petista não sabe se grita ou se vitimiza. Ou ainda, não sabe se ataca o setor privado. A única certeza é que nessa guerra de tarifas, quem paga a conta é o brasileiro comum. Com menos empregos, comida cara e um futuro cada vez mais instável. A grande pergunta agora é a seguinte: será que o Brasil ainda tem liderança para reagir? Ou virou refém de um teatro ideológico que abandonou o povo para salvar as narrativas? A gente sabe, nós sabemos qual é a resposta. A grande questão também que fica é a seguinte: até que ponto o povo vai permanecer passivo? Até que ponto o povo vai aguentar o tranco sem agir? Sem tomar uma atitude? Atitudes que eu mesmo tenho dito já há algum tempo, de uma greve geral, braços cruzados, ninguém sair para trabalhar. Relembrando a música de Raul Seixas, o dia que a terra parou. Então, o dia que o Brasil vai parar. Porque a única saída para o Brasil é essa: parar a máquina. Sem violência, sem caminhão fechando estrada, sem quebra-quebra, nada disso. Todo mundo ficar em casa sem sair para trabalhar. A máquina para, o governo quebra e as coisas acabam sendo obrigadas a serem alteradas. Porque, de fato, uma coisa que todo mundo já comenta aí nos porões de Brasília é que o caminho do impeachment está aberto para o Inácio. O caminho do impeachment está aberto pelo Inácio. Só basta um pouquinho de coragem, honradez e hombridade de Hugo Mota e Alcolumbre. Dois tipos também da pior qualidade, diga-se de passagem. Por isso, nós estamos nessa situação. E sabemos perfeitamente que se o Rodrigo Pacheco tivesse sido homem de verdade para assumir o papel que lhe cabia, esse ministro que aí está não teria ido tão longe como foi. Mas agora já aconteceu e temos que esperar o resultado. Vamos ver o que vem pela frente. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva. Clique aí no like, pelo amor de Deus. Quem puder colaborar com o canal, colabore, ajude o Terra Brasilis a caminhar. E vamos aguardar aí pacientemente o que vem pela frente. Essa semana que está por chegar, também promete ser quente. Aliás, até o dia 1º de agosto vai ser uma tensão enorme. E nós estaremos aqui para trazer as informações necessárias, ok? Desejo a vocês um excelente final de sábado, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.